Olá, minha gente querida, o programa E Você está aí novamente e hoje, especialmente, trazendo para vocês um debate público realizado por mim na Câmara Municipal do Rio de Janeiro no último dia 29 de fevereiro, quando discutimos a questão das doenças raras. Lá estiveram técnicos da maior competência e que tanto honraram a Câmara Municipal. Também, como não poderia deixar de ser, traremos uma sensacional historinha do nosso deputado Gerson Berger. Mas, claro, nós não poderíamos deixar de iniciar o programa colocando para vocês o momento que vive o nosso país. Não bastasse a crise econômica e financeira pela qual passa o amado Brasil, vejo na crise moral a pior de todas as crises. Triste, muito triste, assistir o ex-presidente Lula sendo conduzido de forma coercitiva para prestar depoimento à Polícia Federal e suspeito de lavagem de dinheiro e corrupção. Somando-se a esta investigação, a de ocultação de patrimônio nas denúncias sobre o sítio em Atibaia e o triplex no Guarujá, reformado para Lula pela empreiteira OAS, junto com o ex-presidente Lula, foram denunciados também a sua mulher Marisa Letícia e o filho do casal, Fábio Luiz, o famoso Lulinha. E como não poderia deixar de ser, Lula esbravejou, ameaçou ir para as ruas achando que seu peso e prestígio político ainda são grandes. Eu acho que não. Além disso, seus irresponsáveis companheiros, lideranças petistas, chegaram a ameaçar que teríamos um março sangrento. Mas, na última quinta-feira, para concluir a história, o Ministério Público paulista pediu a prisão preventiva do ex-presidente Lula, que será decidida pela juíza Maria Priscila Oliveira, da 4ª Vara Criminal da Justiça de São Paulo. Bom, minha gente, mas também não poderia ser diferente. Chegou a se anunciar que o Lula ocuparia um ministério. Olha que absurdo! É realmente um desrespeito com o cidadão. E olhem, Lula foi a Brasília buscar o ombro de quem? De Renan Calheiros. O Renan lá é exemplo para alguém? É um absurdo tudo isto. Afinal, o que Lula esperava diante de tanta denúncia que o envolve? Por que razão estaria isento de investigação? E entendo que homem público, seja vereador, deputado ou até mesmo presidente da República, deve ser investigado como qualquer cidadão, até mesmo com mais profundidade, considerando que ele deve prestar contas à sociedade, pois ela é responsável pela posição que ocupa ao elegê-lo como seu representante. O ex-presidente Lula usou e abusou da destacada posição que ocupou e, não tendo como negar as acusações de ter se beneficiado de vantagens de empreiteiras, tentou desqualificá-las. Entretanto, não convence a ninguém. Eu acho que nem a si próprio. Sendo para alguns, minha gente, o chefe da organização criminosa que explorou a Petrobras. Lamentável que um líder tão reconhecido, até internacionalmente, possa deixar registrado na história do Brasil não a marca da luta e ascensão de um trabalhador, mas a vergonha da corrupção. Lamentável mesmo. Bom, minha gente, mas agora, dando continuidade ao nosso programa, nós vamos trazer uma das famosas historinhas do nosso deputado Gerson Berger. O homem, quando nasce, vem ao mundo com as mãos fechadas. Quando ele se vai, parte com as mãos abertas. Por quê? Ele vem com as mãos fechadas, como se dissesse: cheguei, o mundo é meu. Deixa-o com as mãos abertas, como se estivesse dizendo: nada levo comigo. Interpretar esse pensamento é dizer não à ambição e à ganância. É dizer
que nós viemos ao mundo para ajudar o próximo, fazer o bem, e não para acumular riquezas, bens materiais. Pois quando partimos, não levamos nada, apenas a saudade da família, dos amigos que conquistamos durante a vida. Muito boa a historinha do nosso deputado Gerson Berger e bem a calhar. Se o presidente Lula seguisse a moral desta história, eu tenho certeza que ele não estaria tão encrencado. Mas agora, minha gente, nós vamos ao já anunciado debate público realizado por mim na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, tratando da questão das doenças raras, que no Brasil atingem aproximadamente 13 milhões de pessoas. E na União Europeia, estima-se que de 24 a 36 milhões sejam portadoras destas doenças. Então, o tema é da maior importância, da maior abrangência, já que o poder público, infelizmente, está pouco preocupado com essas questões. Eu fui procurada aproximadamente 3 meses atrás pelo Dr. João Gabriel Lima Dara e também pelo Dr. Bernardo Cava Caque, e que me solicitaram que abrisse as portas da Câmara para que o assunto fosse discutido. Então, nós discutimos o assunto no dia 29 de fevereiro, que é o Dia Internacional das Doenças Raras, ou melhor, o último dia do mês de fevereiro. Este ano, como ano bissexto, foi no dia 29. Eu acho que foi muito importante, foi muito interessante. Infelizmente, em função de um problema pessoal, não pude continuar até o final do programa, mas, de qualquer maneira, eu passei a direção dos trabalhos a um médico, ao vereador Paulo Pinheiro, que conduziu até o final com brilhantismo, e de público agradeço esta gentileza do vereador Paulo Pinheiro. Mas, minha gente, eu acho que eu já falei demais. Vamos ao assunto, ao debate público na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Na forma regimental desta Casa de Leis, dou por aberto o presente debate público que objetiva apresentar temas ligados às doenças raras em comemoração ao Dia Mundial de Doenças Raras. E a todos vocês o nosso agradecimento pela presença neste debate, que na verdade tem como objetivo maior chamar a atenção das nossas autoridades de saúde para o tema, porque nós todos sabemos quantas pessoas todos os dias morrem vítimas de doenças que surgem, eu diria até do nada, e não são pesquisadas, e infelizmente as nossas autoridades não dão muita atenção ou dão pouca atenção à questão da saúde, que é a questão maior, ou deveria ser a questão maior das nossas autoridades, sim, considerando que saúde é vida e nada é mais importante que a vida. Nós também vamos propor na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, possivelmente ainda esta semana, o Dia Municipal de Combate às Doenças Raras, para que a gente possa, sempre, todos os anos, numa data específica, possivelmente também o último dia de fevereiro, falar sobre o assunto e chamar a atenção das nossas autoridades. E não somente isso, mas pensar numa proposta de se criar um programa que seria incluído no orçamento municipal do Rio de Janeiro, para que esta questão fosse realmente abordada com maior seriedade. Hoje, Dia Mundial de Doenças Raras, estamos reunidos para iniciarmos o primeiro passo de um caminho concreto para todos os cariocas e famílias com uma doença rara. Caminho este
que dependerá da união, do compromisso e da responsabilidade de cada um de nós. Para celebrar esse Dia Mundial, eu trouxe algumas estimativas de pacientes a nível mundial, a nível do nosso país, do nosso estado e do nosso município do Rio de Janeiro. Mundo, são 350 milhões de pacientes com uma doença rara. Brasil, nós temos estimativas de 13 a 15 milhões de pacientes. Estado do Rio de Janeiro, conforme estimamos no ano passado, nós temos mais de 1 milhão de pacientes. Em especial o município do Rio de Janeiro, sendo a segunda maior metrópole do Brasil, a 6ª da América Latina, a 35ª do mundo, cidade olímpica e paralímpica. Nós temos uma estimativa de mais de 400 mil pacientes com uma doença rara, totalizando mais de 400 mil famílias no município do Rio de Janeiro. E até o momento, não fizemos nada de concreto neste município. Eu pergunto para vocês, quem são os responsáveis? Quem são os culpados? É fácil, é cômodo responsabilizarmos as nossas autoridades, os nossos médicos, a equipe multidisciplinar, quando, na verdade, a culpa está em todos. Vocês não acham que já está mais do que na hora de mudarmos as nossas condutas? Tenho 2 sugestões para iniciarmos essa mudança. A primeira delas seria uma criação de uma frente parlamentar aqui, nesta casa. A segunda, a criação de um grupo técnico atuante no município do Rio de Janeiro para trabalharmos e construirmos uma rede de cuidados a esses pacientes e famílias que tanto precisam e que até o momento não existe nada, mas nada que possa oferecer um suporte para esses pacientes. Eu pergunto mais uma vez, vamos enfrentar esse desafio? Vamos fazer a nossa parte? Vamos aproveitar que hoje temos nessa casa uma representante que está ao nosso lado e, ao mesmo tempo, abraçando a nossa causa, que é a senhora vereadora Tereza Berg. Vamos aproveitar esse momento. Então, por que se fala tanto que a gente deve se preocupar com as doenças raras, se elas são raras? As pessoas costumam contra-argumentar que a gente já tem muitas doenças comuns e que as comuns já são negligenciadas. Então, as doenças raras, elas causam sofrimento físico e psíquico indescritível para os pacientes e os próprios familiares desses pacientes, que buscam tratamento e diagnóstico. A gente sabe que a maior parte dessas doenças não tem cura, e o doente se vê isolado na sua doença, sem grupos de apoio e sem profissionais de saúde que são familiarizados com o problema. As doenças raras também são um estímulo científico e econômico importante para o desenvolvimento de novos testes diagnósticos e medicamentos que de outra forma nunca seriam pesquisados. As mazelas das doenças raras são um microcosmo pedagógico que podem nos ensinar muito, até mesmo elas refletem uma grave distorção econômica que nós vivemos. Einstein já dizia que não há nada que seja de maior evidência de insanidade do que fazer a mesma coisa dia após dia e esperar resultados diferentes. Elas não vão apresentar. A gente tem que mudar a nossa forma, a nossa abordagem do problema. Eu trabalho lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Lá nós construímos um centro de estudos em paramiloidose, que é um centro de atenção multidisciplinar a essa doença, que, como eu já disse, vou usar apenas como exemplo. E é um trabalho que junta o pessoal da genética, da área básica, de tantas outras especialidades. Já existe por parte do governo federal a criação de uma política em doenças raras e a preocupação de criar protocolos
de atenção especial a essas doenças. Eu estou à frente desse protocolo, então é uma coisa muito boa que já existe essa visão do governo federal para essas doenças. O que a gente quer é isso, acesso, diagnóstico precoce e tratamento eficaz. Já tem pouco dinheiro para os problemas básicos que estão... Se eles destinarem o orçamento efêmero que eles têm para tratar doenças raras, vai faltar para todo o resto. Então, vou chegar numa perspectiva utilitarista e ver quem eu vou beneficiar mais com menos. Aí é claro que a doença rara vai ser a última prioridade. E é por isso que tem sido. É pela falta de visão de que as doenças raras, em conjunto, são um número imenso de pessoas. Os médicos olham para um paciente de doença rara e falam: eu não sei o que fazer com você. Às vezes tenho até o diagnóstico, eu já sei de casos na minha associação, que tem um diagnóstico por exames genéticos caríssimos, exames de R$10 mil, e depois o médico fala: mas eu não sei como tratá-lo, no nosso caso, na nossa síndrome. Mas eu acho que com a pactuação das políticas públicas, vai ter mais demanda, então vai ter mais interesse, tanto do paciente para procurar um diagnóstico, porque hoje é um calvário. As pessoas desistem porque sabem, como falou, até 30 anos, que eu conheço caso de 40 anos em busca de um diagnóstico. E as pessoas desistem. Eu me lembro que o professor Medina, que foi secretário de Saúde do Rio de Janeiro, ele, na hora de se despedir no Teatro Municipal, ele disse: bom, eu não fiz tudo o que eu queria fazer, mas a doença de Gaucher, todo mundo é tratado. Isso é que para as pessoas não tinham o menor simbolismo, mas era uma coisa para a gente gigante, gigante. Vocês não imaginam o que é uma doença rara, ela pode ser tratada. E isso depende da união das associações, porque quem corre atrás somos nós. Se você não tiver um pai, uma mãe correndo atrás para unir essas pessoas e correr atrás para ter diagnóstico, para ensinar os médicos a querer estudar essas doenças, porque os médicos não querem nem estudar essas doenças. Então, eu agradeço muito a vocês, eu não quero me alongar muito, e eu quero dizer que a doença rara, ela é rara, mas ela não pega. Então, por favor, trate as pessoas como se fossem seres humanos. E são seres humanos que precisam de carinho, que precisam de cuidados. Tá? Muito obrigado. Os médicos profissionais estão aqui, doutor João, a Bíblia, outros profissionais de excelência. Mas a gente precisa que as associações comecem a dar grandes passos, né? A gente tem várias associações, né, que pessoas envolvidas comecem realmente a colocar em prática tudo aquilo que vocês já sabem. E cobrar, gente, cobrar. Porque dizer que a saúde no Rio de Janeiro não tem dinheiro, não é verdade. O problema é que o dinheiro é mal administrado. Agradeço mais uma vez por estar aqui e peço a ajuda de todos vocês para a gente conseguir ampliar esse trabalho, conseguir ampliar esse serviço. Primeiro de tudo, é informação. Hoje meu filho passa mal, eu já fico pensando aonde eu posso levar. Porque eu chego numa emergência, todos desconhecem o que ele tem. Eu já ando com a minha bolsa, por orientação do Dr. João, toda a listagem do que ele pode e o que ele não pode fazer uso. Quantas crianças morrem por os médicos não saberem o que estão tratando? Sentimos a necessidade, né, através do grupo que está aqui, de fazer a primeira pós-graduação em genética no Brasil. Então, essa pós-graduação em genética já tem um projeto liderado não só pelo Dr. João Daia, Dr. Bernardo e também o Dr. Abílio, né, justamente, e eu, para que então possamos estar preparando esses profissionais que seriam multiprofissional
para assim estar ajudando, não só na atenção básica, mas também a nível estadual e federal, esse acompanhamento genético, que sabemos que com 180 e poucos geneticistas não vamos dar conta. Então, precisamos sim realmente colocar as mãos para que a gente possa ajudar e fazer parte, de fato, num trabalho que é importante, que se chama, então, em relação a esse projeto Doenças Raras. E também dizer para vocês que realmente trabalhar com doenças raras, principalmente na questão política, é extremamente difícil. Mas eu acredito que não vamos perder a esperança e eu acredito que essa comunidade que está aqui, como outras que virão, de fato acredita naquilo que está fazendo. Muito obrigada e boa tarde. Eu só poderia fechar dessa maneira, chamando como todos eles, né, a luta, chamando que cada um de vocês tenham não só, como nós, a responsabilidade de levar avante essas causas, seja de qual doença rara for, que nós temos milhares, né? E a gente tem várias associações aqui no Rio, em São Paulo, em todo o Brasil, que lutam constantemente em prol do paciente, seja por medicação, seja por acesso à escola, seja por uma consulta. A luta é muito grande e só juntos, né? O vereador falou que está junto nessa luta, como a vereadora Tereza, que vamos chegar a algum lugar. Obrigada. Vim aqui substituir de maneira quase que insubstituível a vereadora Tereza Berger, e eu ouvi algumas coisas que têm relação com o parlamento, algumas colocações feitas aqui, e me vem a lembrança, quando o senhor colocou aqui a atitude do Dr. Medina, falecido secretário de Saúde, que não é sempre as mesmas respostas que a gente recebe das autoridades. As autoridades, quando pressionadas pelo controle social, elas respondem aquilo que rapidamente conseguem responder, mas depois não dão andamento àquilo que assinam, as portarias que falam, as portarias que emitem. Eu tive 2 conversas com 2 secretários de saúde naquela época sobre a questão de medicamentos para doenças raras. Um deles saiu com essa frase exemplar: você sabe quantas pessoas vão morrer se eu comprar esse medicamento? Ele queria dizer que o gasto era excessivo, o custo era muito alto. E ele dizia se eu iria me responsabilizar pelo dinheiro que ele iria deixar de gastar em outros tipos de patologias e outro tipo de atendimento. Então, essa visão do gestor, que foi colocada aqui, é muito importante, mas ela só vai mudar, não tenho a menor dúvida, ela só vai mudar por pressão da sociedade e da sociedade se organizando como vocês estão se organizando, como estão colocando aqui agora. Mas é preciso cobrar. É muito importante que nós possamos estar em contato com vocês, para que vocês venham aqui, ocupem o plenário dessa casa, quando for votado o orçamento da saúde do Rio de Janeiro. Porque, às vezes, o prefeito, o secretário de saúde, combina com vocês, mas não coloca no orçamento. E aí ele vai dizer para vocês que não pôde cumprir por falta de recursos. O sucesso dessa discussão, o sucesso desse debate, estará na união de cada um de nós. Não é somente minha, não é somente dos parlamentares, mas através da nossa união, para conseguirmos finalmente chegar no nosso objetivo. São muitos anos de luta, muitos anos, é um caminho árduo que os pacientes, as associações, os médicos, os parlamentares vêm enfrentando. E eu espero que as autoridades desse município, juntamente com toda a sociedade, se conscientize e realmente possam construir algo de concreto para a vida dos cariocas com uma doença rara e suas famílias. Muito obrigado, meus agradecimentos finais. Bom, minha gente, está aí o debate público, que eu entendo foi da maior importância, nos trouxe esclarecimentos muito interessantes. Acho que o assunto tem que continuar a ser discutido e, por isso, eu vi no debate público uma oportunidade de informar, de discutir a questão. Acho que muita coisa tem que ser feita e precisa ser feita. As portas do meu gabinete estão abertas para o grupo, temos já um compromisso assumido de criar uma frente parlamentar em defesa dos portadores de doenças raras.
Bom, minha gente, mas estamos quase chegando ao final do programa e antes de me despedir, gostaria de lembrar que amanhã tem manifestação pelo impeachment da presidente Dilma. Aqueles que estão com um nó na garganta, engasgados com os governos petistas que têm a marca da corrupção, é hora de desabafo e de colocar para fora aquilo que nos incomoda. Lembro-me que em 1989 também o povo foi para as ruas, vestido de preto, pedindo o impeachment de Collor. É verdade que a UNE, mobilizada pelo PT, que passava a ser um partido de princípios, foi muito importante nas manifestações contra Collor. Claro que, lamentavelmente, esta juventude não deverá estar presente, nem poderia ser diferente, pois foi aliciada pela dinheirama que recebeu e que possivelmente ainda recebe do governo federal. E assim comprou suas posições. Com une ou sem une, o importante é que todos aqueles que se sentem incomodados com tanta corrupção, com tanta falcatrua, possam jogar para fora tudo aquilo que os incomoda. E, evidentemente, que ordeiramente. O impeachment, minha gente, depende das ruas. Eu estarei lá participando e também mostrando a minha indignação. Não como política, mas como cidadã, eu tenho esse direito. Então, eu acho que amanhã é um grande dia. E, como eu já anunciei antes, chegamos ao final do programa. Obrigada por nos assistirem. Tenham uma excelente semana, um bom final de noite. E no próximo sábado, às 11h30 da noite, o programa Eu e Você aqui estará novamente. Até lá e um carinho muito especial para todos.